Meus amigos do canal Patriotas do Brasil, os Estados Unidos da América avançam no combate ao narcotráfico na América Latina e o Brasil é considerado rota dos insumos do narconegócio. A recompensa para encontrar Maduro foi dobrada. Inscreva-se no canal. E agora, o ponto em que o bicho vai pegar de verdade. Os Estados Unidos denunciaram o Brasil como fornecedor de químicos para a produção de drogas ilícitas, que o Brasil é rota do narconegócio. O Departamento de Estado norte-americano classificou o Brasil como principal país de origem de substâncias para a produção de narcóticos. O relatório diz que o Brasil é ator importante nas cadeias regionais de insumos para cocaína na América do Sul. O país aparece ao lado da China, México e Índia como fornecedor de precursores químicos desviados. O Brasil não está entre os países que falharam demonstravelmente, mas é citado por volume comercial e rotas. O governo Lula recusou o pedido dos Estados Unidos para classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O Ministério da Justiça do Brasil alegou que o narcotráfico não se enquadra como terrorismo na legislação brasileira, mas se enquadra como terrorismo na vida dos brasileiros. E aí, podem se preparar, meu caro Maurício Galante, que o bicho vai pegar. Previsão certeira de tiro, porrada, bomba e ações especiais. Ah, mas os Estados Unidos vão invadir o Brasil? Não, mas a tecnologia americana para combater narconegócio, eu já digo para vocês, já invadiu, não vai invadir não. E as ações que virão agora serão espetaculares. Galera do Rio de Janeiro, que se prepare, porque vocês vão se sentir num daqueles filmes norte-americanos de Hollywood. Não vai, Maurício? A coisa não tá fácil não. Eu tenho certeza que essa notícia de que o Brasil foi colocado no mapa de fabricar subsídios, a pasta base, outros químicos que fazem o fentanil, foi colocado na lista de principais fornecedores desse produto. Eu tenho certeza que essa notícia ela está ligada ao escândalo das 8.000 farmácias do Farmácia Popular, programa do governo federal do Farmácia Popular, das 8.000 farmácias que foram descredenciadas, e uma investigação da Polícia Federal no dia 20 de julho desse ano, aqui, alguns dias atrás, descobriu uma fraude de 40 milhões do programa. Ou seja, farmácias que existiam só no papel para poderem traficar esses insumos para a rede internacional do tráfico de drogas. Então, o Trump deixou muito claro que essa é a nova frente. A nova frente fizeram um acordo com a Argentina, então o governo Milei criou uma força-tarefa para combater as atividades do PCC e do Comando Vermelho e do tráfico internacional na Tríplice Fronteira. E no norte, os Estados Unidos agora deu carta branca aos militares para atacarem cartéis internacionais de droga, não só no México, como na Venezuela, como El Salvador, que quase não tem, mas você tem Honduras, você tem Guatemala, que eles são muito atuantes ainda. E aí o que pode acontecer são ataques preemptivos das Forças Armadas Americanas a centros de processamento e distribuição de drogas em todos os países da América do Sul. Todos. E aí, amigo, quem tem responsabilidade começa a fazer seu dever de casa. Porque o governo Trump está mostrando para a América Latina toda que vai colocar a ordem na casa. Ele exige que o espelho do controle desses grupos terroristas e desses grupos criminosos é o que o Bukele fez em El Salvador. Abram cadeias enormes, prendam esse pessoal todo, controlem o problema do tráfico de droga dentro do seu país, porque senão os Estados Unidos vai fazer por você. Então, quem não fizer o dever de casa vai ser obrigado a fazer o dever de casa com os Estados Unidos. De novo, quem avisa, amigo é. Agora, Silvia Waiapi, já estiveram aqui no Brasil comandantes militares de extrema importância dos Estados Unidos e avisaram claramente
a representantes do nosso Ministério da Defesa de que eles iam agir. Só que aqui no Brasil a notícia que a gente teve é que a turma nossa fez cara de paisagem para eles, né? Dizendo, ok, tudo bem, tá. A soberania do Brasil tá garantida, tá tudo certo, né? A gente ainda ouviu esses papos furados, né? Papo melancia, né? Mas garantida onde? Né? Se nós não temos nem condição, né, de proteger as nossas fronteiras. Quer ver? Quando você fala, por exemplo, sobre essa questão do narco, é sabido, né? Algumas pessoas, por exemplo, da população não sabem, mas se você for fazer alguma pesquisa nesses sites, né, você vai perceber que é incrível o quanto que terras indígenas são utilizadas para fazer a operacionalização e o refinamento de droga. Em 2017, o irmão de uma ministra, né, na época não era ministra, foi preso só com 2 toneladas e 300 quilos de maconha, né, e que eles estavam prensando, né, dentro da aldeia. No ano seguinte, ela concorre, né, defendendo o uso, a liberação da droga, né, dizendo que fazia parte da cultura indígena quando nunca o fez. E vocês sabiam que eles se utilizam disso para evitar fiscalização e polícia em terras indígenas? Inclusive, houve a defesa no STF, né, da derrubada de 3 artigos importantes do marco temporal. O 20º, o 21º e o 22º, que fala que as forças de segurança ou a defesa, né, não precisa de autorização do pajé, do cacique, da FUNAI, né, do espírito da floresta, para entrar em terras indígenas para fazer fiscalização. E óbvio que sofreu veto, né? Nós derrubamos o veto por entender e conhecer muito essas regiões, principalmente da tríplice fronteira, né, onde você encontra muito desse caminho nessas regiões e a atuação do narcotráfico também. Inclusive, no marco temporal, houve a defesa de um dos integrantes, né, dessa trupe de representatividade que fosse tirado da Constituição a expressão brasileiro quando se referir a indígena, né, para que você pudesse facilitar o acesso e o movimento de outros vulgo indígenas em solo brasileiro ou guerrilheiros travestidos de indígena, né, para que eles pudessem atuar nessas regiões. Foi o que nós vimos, por exemplo, que aconteceu no sul do país, indígenas paraguaios invadindo propriedades brasileiras e requerendo esse território como se fosse deles, né? Então você vê que essa teia para o narcotráfico, ela está muito bem formada, com uma atuação e com os seus braços em várias regiões. E as terras indígenas não escaparam disso, que é justamente o local aonde não estão permitindo fiscalização ou ação do poder de polícia, assim como fizeram no Rio de Janeiro, proibindo a entrada da polícia, né, e a ação da polícia em favelas, né, e isso coloca a nossa soberania, né, isso sim coloca a nossa soberania e a segurança da população em risco, deixando com que narcos ditem o que deve e o que não deve ser feito nesses municípios, nesses estados ou no nosso país. Você está ligado no Braddock Show, oferecimento Golden Brasil, e aquele que deve levar a primeira traulitada do governo dos Estados Unidos da América, todo mundo já sabe, é Nicolás Maduro. Os Estados Unidos dobraram a recompensa pelo Maduro. Agora está valendo 50 milhões de dólares. E Trump assinou a diretiva militar secreta para quem dedurar e entregar o cara. A procuradora Pam Bondi acusou Maduro de colaborar com o Tren de Aragua e o cartel de Sinaloa. A ordem secreta autoriza o Pentágono a usar a força militar contra cartéis latinos classificados como terroristas. Leitura básica, como Trump considera que Maduro está incluído nesse grupo, logo a ação militar pode ser feita contra o Maduro. Basta, para bom entendedor, meia canetada basta.
A diretiva americana permite operações militares diretas em mar e solo estrangeiro contra narcotraficantes. O Cartel de los Soles de Maduro é o principal alvo e o Pentágono já desenha opções de ação militar. A CIA intensificou voos secretos de drones sobre o México para localizar os laboratórios de fentanil. Ou seja, Fernanda Fernandes, pode ser aí que agora o regime Maduro caia realmente de podre na Venezuela. E eu acho sensacional essa dobrada de aposta de Trump, porque o que está acontecendo lá com Maduro, que vai cair de Maduro, sinaliza para o que pode acontecer aqui no Brasil muito em breve. Porque só para a gente lembrar aí, Maduro, que é presidente desde 2013, tomou as eleições em julho de 2024 num processo altamente questionável, perseguiu seus opositores, ameaçou Maria Corina, Edmundo Gonzalez de prisão, botou vários soldados policiais para atacar, para perseguir a direita na Venezuela, nunca apresentou comprovação, os números que comprovariam, eu não vou dizer que comprovam, que comprovariam a sua vitória em 2024. E aí o Trump entrou em ação, questionando as eleições venezuelanas, questionando o resultado, pedindo que Maduro apresentasse aí a prova da sua vitória, que ele nunca foi capaz de apresentar. Qualquer semelhança com o que nós vivemos no Brasil não é mera coincidência. E quando isso aconteceu com Maduro, e Trump começou a interferir e a pressionar a Venezuela, a cobrar posicionamento, a cobrar satisfações, muitas pessoas aqui no Brasil diziam que não daria em nada, assim como dizem hoje, quando Trump vem com as sanções, com a lei Magnitsky, dobrando a aposta aqui no Brasil. E quando nós vemos o Trump agindo dessa forma em relação a Maduro, fica um alerta para nós aqui no Brasil, um alerta claro que Trump já vem dando, não é de agora. Ele não vai tolerar ditadores, nem na Venezuela e nem aqui. Ele não vai negociar com nenhum regime tirano ditatorial, nem na Venezuela, nem na China, nem no Brasil. Então eu creio que muito em breve veremos sim Maduro caindo e muito em breve veremos sim o Brasil também sendo responsabilizado pelas suas ações ditadoras.